Fala, meus amigos, esse é o nosso primeiro Olhando para Jesus através da Bíblia, da forma mais robusta, aqui no YouTube. E quero estar olhando para Jesus com você hoje lá em Isaías 1, capítulo 18. Pode pegar a sua Bíblia, pegar papel para anotar, para te rabiscar bastante, marcar a Bíblia. Lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, vai estar escrito assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se estiverem dispostos a ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Versículo 19. Vamos olhar para a misericórdia de Jesus hoje. A grande, maravilhosa misericórdia de Jesus. E para a gente poder olhar para essa misericórdia, o que eu queria primeiro fazer era se aprofundar nas raízes dela, de onde surgiu, quando ela começou, e veio de antes da fundação do mundo. Podemos chamar essa misericórdia de o sangue de Cristo. Vamos chamar essa misericórdia de Jesus de o sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo, ele foi decidido ser derramado antes da fundação do mundo, antes da criação dos céus e da terra. Quando Deus, no seu coração, se propôs a criar os anjos, o trono da glória dele, e todas as coisas, a terra, os céus, os fundamentos, tudo, no seu coração, ele já estava decidido e proposto de: eu vou me sacrificar porque eu sei de tudo que vai acontecer pela sua onisciência, e então vou me compadecer de misericórdia sobre tudo que vai acontecer, vou me entregar de bom grado, e o meu sangue vai ser espargido sobre eles, e isso será a misericórdia para a salvação desse povo. Deus desde o começo sabia que tudo ia acontecer. Então desde o começo Deus já tinha esse plano preparado, que é a sua misericórdia sobre nós. E o que isso tem a ver com a gente olhar para a misericórdia de Jesus e aplicar isso nos nossos passos? Lembra que nós somos todos distintos da glória, perdidos, separados de Deus, dignos de receber a ira, mas graças a esse sangue de Cristo, esse perdão imensurável por esse santo imaculado que veio à terra e morreu em nosso lugar, essa ovelha, esse sacrifício, esse cordeiro sem pecado, nós podemos entrar com perseverança, ser adotados como filho pelo Espírito Santo, sermos co-herdeiros da glória de Deus, sabe? E nós éramos treva, nós éramos maus, nosso coração é mau, enganoso, e graças a Cristo nós podemos lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa vontade maligna e servir a um Deus que é santo e eterno, graças ao revestimento de Cristo e do seu Espírito Santo sobre nós. Tendo isso em mente, tendo isso em vista, nós podemos olhar para Cristo e sua misericórdia e replicar isso na nossa vida, no nosso coração. Como? Assim, a gente vai andar pelas ruas e quando a gente sempre tiver um olhar julgador, a gente vai lembrar, nos colocar no ponto de nós estávamos do lado de lá. Assim como Paulo fala aos gentios: antes vocês estavam no lado das trevas, mas agora vocês estão em Cristo. Então lutem para vocês continuarem em Cristo. E lutando para continuar em Cristo é tendo uma visão cristã de que nós somos misericordiosos. É que nenhuma morte é válida. Infelizmente as mortes acontecem, o salário do pecado é a morte. Aquele que não se converte a Cristo está predestinado a essa condenação, porque todos nós éramos dignos de receber a ira de Deus. Mas os que recebem a graça e a misericórdia do Senhor, esses sim são adotados como filho, e a ira que estava sobre nós, ela cai sobre o filho. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais um pecador, ele vê um filho através de uma cruz ensanguentada, espargido o sangue do cordeiro sobre nós. O sacrifício vivo e eficaz, santo e eterno, sabe? E essa misericórdia de Cristo sobre nós deve trazer esse efeito no nosso coração de termos essa angústia, de não se conformar com o nosso sentimento de alívio quando alguém que é mal morre, sabe? Porque é verdade, o nosso coração tem essas raízes de, às vezes, olhar o mal sendo feito de uma forma ruim, e sim, se indignar com isso de uma forma santa e querer que isso se acabe com ter que todo mundo morrer. Tipo, tem que matar. Vamos ter que fazer isso. É cachaceiro? O problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Usa droga? O problema é dele que ele é drogado. Irmão, Deus coloca na balança, Deus coloca todos os males da mesma altura. O mesmo mal que a fofoca causa, é o mesmo mal que o peso do assassinato causa. Isso é aos olhos de Deus, não é no nosso.
A justiça de Deus é santa, é pura, é o padrão, é a reta justiça. Ele criou a própria justiça e a nossa justiça perante Ele é como trapo de imundícia. Então, antes de nós julgarmos pelo que nós achamos ser bons, nós devemos deixar o nosso achar de lado e olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Devemos olhar para o que Cristo disse, não para o que nós queremos dizer. O nosso coração sempre vai se inclinar para as coisas mais almáticas e carnais. Se o nosso espírito não dizer primeiro o que nós devemos fazer, nosso coração vai sempre ter essa sensação de, esse senso de justiça conturbado, quebrado e podre. Se não olharmos para a misericórdia de Deus, assim como nós olhamos aqui para Isaías, onde Deus nos chama para conversar e para perdoar nossos pecados, para nos tornar brancos como lã, nossos pecados que eram escandalosos, carmesim, sujos, violentamente sujos, agora nós nos tornamos brancos como lã, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e misericordioso. Nós vamos sempre ter esse olhar conturbado. Só vem ao meu coração a passagem da mulher que se derramou aos pés de Jesus, quebrando o seu vaso de perfume, e a frase de Cristo, a icônica frase foi: aquele que foi muito perdoado, muito ama. Sabe, às vezes tem pessoas que não entendem o quão perdoadas foram e vão ter essa sensação de, eu não era tão mal assim, eu nem cometia tantos pecados, agora eu sou tão bonzinho e tenho até Jesus. Tipo, cara, realmente a gente não ter a compreensão de que todos éramos destinados a ir pro lago do inferno, sabe? Não porque ele foi criado para nós, mas sim porque nós somos maus junto com Satanás. Tipo, se não fosse Cristo, nenhum de nós estava aqui. E da mesma forma nós devemos olhar que as pessoas que estão perdidas, ao invés de nós queremos que aconteça da pior forma, porque Deus ele não se agrada na morte do ímpio e não se agrada na morte do descrente, e da mesma forma Ele também quer que os descrentes se convertam, quer que o ímpio se converta, quer que aquele que pratica os maus caminhos se converta ao Senhor. Nós devemos levar a presença de Deus. Os que são cheios do Espírito precisam levar aquilo que eles carregam para que o Espírito, junto das nossas palavras, nos use e convença essas pessoas, sabe? É muito fácil a gente dizer que o Evangelho tem que ser pregado, que as pessoas têm que ser salvas, mas a primeira pessoa que a gente vê fazendo uma coisa tipo assim, de mal, aparece no jornal, o nosso primeiro pensamento é: nossa, bando de vagabundo, tem que morrer. Tipo, é muito simples. É muito fácil a gente olhar desse ponto civil, que logicamente a gente tem que sim querer a justiça, porque são vidas sendo libertas de opressão, de lugares sendo libertos de criminosidade, de lugares que tipo assim eram tratados como lugares mafiosos, sujos, nojentos, que as pessoas têm medo de andar e de viver, que as pessoas não gostam de onde que elas vivem, moram ou nasceram. E isso não é culpa delas, é dessas pessoas que estão à volta dela, que também que fazem o mal. E sim, quem faz o mal tem que receber pelo que ele faz. Mas nós temos que entender e lembrar sempre que nós não estamos no nível de calçar os sapatos do rei, sabe? Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos aqueles que se assentam aos pés do Cordeiro. Nós não somos o Cordeiro, nós não somos o Senhor. Nós não somos aquele que vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós não somos aqueles que vão determinar quem são os bodes que ficarão à esquerda e as ovelhas que ficarão à direita, sabe? Não é dizendo que a gente tem que defender as pessoas maus, as pessoas más. Não é dizendo que a gente tem que olhar para quem é mal e tratar como se fosse alguém tadinho, de forma alguma. Quem pratica o mal tem que pagar pelo mal que faz. Mas a nossa intenção, nosso desejo é que todos se convertam, assim como o coração de Deus tem esse desejo, sabe? E o mesmo Deus que ele diz que não se agrada na morte do ímpio, ele diz que o ímpio que continua praticando o mal vai ser julgado por ele, não por nós, sabe? Nosso paixão e desejo é que Cristo permaneça convertendo os corações e as vidas, e que sempre haja espaço para Deus no coração dessas pessoas. Então, que possamos permanecer orando e buscando sempre louvar o nome de Deus e orar para essas pessoas. Que Cristo possa agir e salvar.
e não que elas sejam condenadas ao inferno, à morte, porque o mal que Cristo não nos deu, eu também não desejaria para outro, sabe? O que eu quero é para todos os que não são filhos de Deus, e também para os que são filhos, que às vezes praticam o mal, que todos nós temos a tendência de cair e errar, que possamos olhar para Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, e Ele possa transformar verdadeiramente, nos lavar e transformar o que era sujo, vermelho como carmesim, escarlate, vibrante, o pecado sujo, e transformar em lã branca, mais clara do que a neve. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o nosso olhando para Jesus de hoje. Espero que tenha falado com você e possamos ficar em espírito de misericórdia e amor pelos próximos. Amando uns aos outros, conheceram que nós somos discípulos de Cristo, não odiando e desejando a morte.